tarde, fala nação rubro-negra, fala parceiros rubro-negras e amigos do canal. Galera, vamos estar falando aqui um pouco de Mengão. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos do canal, quero agradecer aos parceiros e às parceiras do canal flamenguista, aos amigos do canal. Um abraço a todos vocês, um abraço aos impactantes, um abraço à galera do Flex, um abraço galera do Parque Cidade, um abraço à minha esposa Sandra, um abraço aos meus filhos, Diego e Pamela, e a meu irmão flamenguista Raiz Marcelo. Galera, então vamos falar um pouco de Mengão aqui, né? O Tite, né? Impressionante o Tite, ele desfalca o Flamengo aí no jogo pro Brasileiro, levando o nosso Pedrão, Pedro Queixada e o Everton Ribeiro, galera. E no mundo vermelho e preto saiu aí, ó, Tite deixou Pedro e Everton Ribeiro fora dos treinos, até dos reserva, cara. Como é que pode uma coisa dessa, Tite, você pegar nossos craques e deixar os caras fora do treino aí, dos reserva? Que absurdo. Brincadeira o Tite, viu, galera? É uma coisa complicada. O Flamengo se apresenta hoje às 15 horas, galera. Sim, 8 atletas aí, né? Convocados, Varela, Pulgar, Vidal, Pedro, Everton Ribeiro e por aí vai, né? Então, são 8 titulares ali que não vão estar enfrentando o Fortaleza dia 28, né? Ó, galera, uma notícia aí que o Mengão há 9 anos que não ganha nada, assim, relevante, assim, um título da Copa do Brasil no estádio do Maracanã, né? Esperamos que a história seja diferente, né? Que o Mengão dessa vez conquiste, né? Venha conquistar, né? Flamengo que tem um esquema especial aí, galera, pro Rodrigo Caio, ó. Rodrigo Caio já treina com bola aí, né? Já avisando o compromisso contra o Fortaleza. Estão preparando o Rodrigo Caio também para as duas finais aí, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, tá, galera? Olha que notícia maravilhosa para nós flamenguistas, né? A gente que vai ficar aí 9 dias aí sem jogo do Flamengo, justamente por causa dessa data FIFA aí, né? Escolo danado aí. Mas enfim, uma notícia aqui que saiu também, galera. O Flamengo no estado do Ceará é a maior torcida no estado do Ceará, ó. 19% é a torcida do Mengão no estado do Ceará. Logo depois vem a torcida do Ceará com 15% e a do Fortaleza em terceiro com 12%. Impressionante a força da nação, né? A nação flamenguista, é impressionante como esse time é cascudo, tem ibope, né? Tem mídia, né? O Flamengo, né? Muito bacana. Pois é, galera, 9 dias aí por causa dos jogos aí da data FIFA, né? O Flamengo se apresenta hoje, né? Às 15 horas, sem 8 atletas, né? Já pensando na preparação da Copa do Brasil e da Libertadores. E sem 8 atletas, tá, galera? Aquela galera lá que eu tinha falado, Arrascaeta, Pulgar, Vidal, os caras tudo fora, né? Everton Ribeiro, Pedro, que foram convocados para as suas seleções, né? Galera, Cicinho disse aí que o Flamengo ia levar uma surra do Corinthians depois do sorteio, ele já mudou o discurso. Falou que não, que é o Corinthians que vai levar um ataque. Pô, Cicinho, você tem que ter convicções nas suas palavras aí, cara, no que você fala. Fala uma coisa, depois fala outra, depois fala uma. Ninguém entende o que você quer, não, meu irmão. Deixa de ser brincalhão, cara. A gente sabe a capacidade do Flamengo. Não vamos com soberba, não, mas quem tá falando demais é o Mano. E ele vai pagar tudo que ele tá falando. Ele, Neto e o Benja. Estão falando demais, esses caras. E você também, Cicinho. Você também tá zoando o Flamengo. Braz desmentiu aí, galera, a saída de João Gomes, tá? A gente sabe que vai vir alguma coisa aí, alguma procura por João Gomes, mas Braz desmentiu aí, né? E vamos esperar aí pra ver, né? O Flamengo que segue monitorando aí o Davi Terans, né? Talvez venha pro Flamengo Davi Terans do Atlético Paranaense, né, galera? Vamos esperar aí, né? Galera, as notícias do Flamengo hoje são poucas, né? Não tem jogo, né? Tem só treino. Depois eu vou tentar ver se eu acho mais algum conteúdo para vocês. Vou colocar aqui uns cortes aqui da SPN, aqui, crédito do canal SPN, F90. Os repórteres lá interagindo sobre o Pedrão Queixada, né? E falando sobre o Pedrão, né? Galera, eu peço para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, aperta o sininho da notificação, dê o joinha aí, né? Estamos fechados com o Mengão, fechados com o Malvadão, né? Um abraço aí a todos os flamenguistas aí, né? Do canal.
E quem não for inscrito no canal, que se inscreva. Até mais. Boa tarde, galera. Tamo junto. A concorrência que é grande, né? Existem muitos jogadores bons, principalmente no ataque também a concorrência é muito boa. E isso nos motiva ainda mais, né? Poder ver que tu tá entre os selecionados ali para disputar a Copa do Mundo. Olha, e para começar esse debate, a gente está vendo aí os números do Pedro pelo Flamengo desde a última convocação dele, que foi em 2020, né? De lá para cá ele fez 117 jogos, marcou 45 gols, uma média de 0,39 gols, uma média que subiu se a gente pegar essa temporada desde que o Dorival chega e o coloca para jogar junto com o Gabriel. 17 assistências e uma partida para ter uma participação em gol. O Tite convocou 17 atacantes nesse período e agora na boca da Copa do Mundo o Pedro é um desses atacantes. Fábio Sormani, tá tudo bem com você? Tudo bem, Dani. Prazer estar com o Praz aqui hoje com a gente. Seja bem-vindo ao nosso time. Ele é fundamental. Há quem diga que mesmo com o Gabriel saindo um pouco mais, exercendo outro tipo de função, o Flamengo não perde em nada porque tem o Pedro na área. Era o momento de estar na seleção? Assim, a gente já conversou sobre isso outras vezes, a gente acha que é justíssimo. E aí eu já te jogo uma outra questão. Tem um outro jogador com as mesmas características do Pedro nessa seleção do Tite hoje? Assim, eu acho que é mais do que natural ele estar na seleção, pelo momento que ele vive no Flamengo e justamente pela ausência desse 9 com as características do Pedro, né? Tem o Matheus Cunha, que tem uma característica diferente do Gabriel Jesus, do Richarlison, dos outros atacantes, do próprio Firmino. Assim, eu não vejo o Pedro, na cabeça do Tite, pelo menos agora, como titular da seleção. Mas para uma Copa do Mundo, para um campeonato dessa forma, tu tem que ter variações, né? E assim, no Brasil, o treinador da seleção brasileira, ele tem essa facilidade porque o material humano é farto, né? Então tu não precisa se prender a determinado modelo de jogo porque tu não tem jogadores. Invariavelmente tu tem jogadores para jogar da maneira que tu quiser. Pontualmente, em uma posição ou outra, de repente, a gente pode dizer que não tem aquele nome de referência como foi, de repente, em seleções passadas, né? Mas acho que o Pedro vai ser uma alternativa e uma boa alternativa para o Tite. E que nem o Pedro falou, tomara que ele tenha assim, minutos razoáveis para poder... Eu acho que nesse primeiro jogo ele deve entrar para quebrar o gelo, para começar a se adaptar, poucos minutos, mas o próximo jogo eu acho que o Tite deve rodar bastante para fazer as últimas observações, né? A expectativa é que contra a Tunísia, no próximo amistoso, ele comece como titular. Ô Zé, acho que é um bom debate aqui pra gente, aí eu quero ouvir todo mundo, fiquem à vontade, mas pra te dar boa tarde. Alguma chance, pelo que a gente conhece do Tite, pelo que a gente já ouviu colocar em prática, como meritocracia, confiança dentro da seleção, do Pedro ser titular na Copa do Mundo, ainda que em algum momento... Com todos os jogadores, né? Óbvio que a gente não quer uma condição adversa de perder alguém, mas com todos os jogadores, você vê essa possibilidade? Boa tarde, Dani, seu Sormani, Pedro. Praz, seja bem-vindo aqui. A gente brinca bastante, mas que você se sinta à vontade também. Não se assuste, mas, poxa, seja bem-vindo e conte conosco para o que você precisar. Ô, Dani, eu não acredito muito nesse negócio de meritocracia do Tite. Sinceramente, não acredito. A meritocracia dele é quando interessa para ele, não quando interessa para os jogadores. E aí existe a meritocracia, né? Eu acho que o Tite já tem um time na cabeça, já tem uma formação, ele vai testar justamente para, como o Praz e como o Pedro falou, sobre as possibilidades que ele poderá usar, né, utilizar na Copa do Mundo. Eu acho que isso é válido. Eu acho que o Tite aprendeu na última Copa do Mundo, né? Algumas coisas. Mas não adianta nada você ter uma série de opções e demorar 45 minutos para mexer como ele fez contra a Bélgica. Contra as seleções fortes, contra as seleções que se equiparam ao Brasil em termos de qualidade, ou que conseguem anular o nosso principal jogador, que foi o Neymar durante essas duas últimas Copas, né? Ele teve dificuldades. Ele demorou 45 minutos. Foram exatamente os 45 minutos em que nós ficamos fora da Copa do Mundo. É inadmissível isso. É inadmissível um treinador de seleção brasileira, com todo o staff, com todas as câmeras, com todos os auxiliares lá de cima, demorar 45 minutos para entender que a Bélgica queria jogar nas costas do Marcelo, queria fazer uma série de coisas como fez. Né? Então, assim, como o Pérez falou, nós temos uma vasta carteira, gama de jogadores, de opções, de variações. Eu falei aqui, e aí não é crítica, eu só espero que o Brasil, nesse Mundial, nessa Copa do Mundo, aproveite o coletivo. E o coletivo, mas tem o Neymar. Eu acho que o Neymar é fantástico, mas você tem que deixar ele fresco para ele estar com a bola nos pés.
Eu também concordo, mas eu não acho que... Eu acho que o Neymar mostrou pra gente que ele tem condições de também fazer um sacrifíciozinho a mais, de poder ajudar a equipe, de ser esse exemplo de corre, marca, busca, pega, e aí todo mundo acaba se contagiando com isso. Sim. E o Tite não ficar refém desse tipo de situação. É natural que você crie situações para o seu melhor jogador ficar um pouco mais à vontade. O Neymar, para mim, já falei aqui, cansei de falar e vou falar sempre. Para mim, o Neymar é o último dos grandes gênios que nós tivemos no futebol. E eu coloco ali na prateleira de Ronaldo, Ronaldinho, porque o Neymar para mim é gênio. O Neymar para mim é craque, é fora de série. Só que assim, as outras seleções, elas conseguem, por conta da disparidade que nós temos em relação ao outro grande gênio, porque antes, e aí eu vou voltar um pouco no tempo e tenho que voltar porque nosso título foi em 2002, o nosso último, 2006 será nossa grande seleção, tal, por causa dos grandes craques e tal. Se você analisar, nós tínhamos outros jogadores que dividiam as funções das responsabilidades. Você tinha Ronaldo, você tinha Rivaldo, Ronaldinho, no meio campo era totalmente diferente. Hoje não. Hoje nós temos o Neymar, que é fora de série, que é acima do normal, e os outros jogadores, nas determinadas posições, são iguais aos outros das outras seleções. Você não tem tanta diferença. Então, na hora do embate, as questões táticas, as questões físicas, muitas vezes, fazem com que o Brasil se iguale a esse tipo as outras seleções. E o Brasil precisa de algo novo, precisa de algo a mais. Eu espero que o Tite possa encontrar nessa seleção várias alternativas para que nós possamos resgatar um pouco o nosso futebol brasileiro. Então, aí o Pedro não pode ser uma dessas alternativas, até porque está um pouco fora dessa coisa do radar de futebol europeu. Aí entra assim, eu acho que ele precisa jogar. Eu acho que ele precisa jogar. Não, 10 minutos, 15, 20, não importa. Eu acho que ele precisa jogar. Sim. 10 minutos, seja 10 minutos. 15 minutos. O teu precisa jogar é muito no sentido de tirar o peso também, de se encaixar nessa seleção? O que é que assim, uma coisa é você estar na seleção. O Prazo está aqui. Outra coisa é você defender a seleção. Eu quero ver o jogador treinar, eu quero ver ele no dia a dia. Você acha que alguém, em sã consciência, vai com a seleção brasileira e não vai comer grama? E se o treinador falar, dá o pique aqui, corre 2 km, 3 km, pula, salta, faz o gol, pega a bola, leva. Você acha que o cara não vai fazer isso? O cara vai fazer isso. Claro. Agora, o jogo é diferente do treino. Você estar perfilado, você escutar o hino da seleção brasileira, você sentir a atmosfera, sentir o peso realmente do cara olhar para a camisa da seleção e falar, pô, a seleção brasileira. Tem isso. É muito importante que o cara tire esse peso, né? Que o cara sinta essa responsabilidade no bom sentido, não é no sentido negativo. Sim, sim. E eu acho que isso daí o Pedro pode jogar, se acostuma, pode jogar, põe para jogar. Coloca para jogar, aproveita o momento, aproveita o que é diferente, porque o Pedro, as pessoas escutam falar, as pessoas assistem, mas diferentemente dos outros que já têm um enfrentamento com quase todas as outras seleções. Então seria interessantíssimo para o Pedro ter essa possibilidade de jogo. Vamos fazer um exercício aqui, porque eu acho que passa um pouco, eu entendo todo esse teu questionamento e eu tô com você. Eu também não acho legal você levar um jogador para a seleção para deixá-lo no banco e nem sequer sentir o gosto de entrar em campo. Mas eu acho que o Pedro Ivo aqui, ele traz um ponto pra gente debater. É que a diferença de onde estava o Danilo na fila do pão, pra gente colocar de maneira popular, e de onde está o Pedro na fila do pão. Hoje a gente olha para essa seleção, vamos pensar em jogadores com quem ele pode disputar essa posição pra gente fazer exercício. Richarlison, Jesus e Cunha. E Dani, assim, o Tite está há algumas semanas, mais de mês até, falando da vontade de ter o Pedro. O quanto ele é especial, que é o tipo de jogador que não tem, que ele busca, que ele queria ver o Pedro atuando. O Tite está verbalizando. Assim, muitas vezes ele sinaliza, você tem uma informação aqui, ele agora está verbalizando. Ele precisa ver o Pedro, porque o encaixe do time dele hoje, muito provavelmente, que ele esboçou para sexta-feira, né, contra a Gana, tem um homem de frente, que ele vai usar como Richarlison. O Jesus não está ali, até porque o Jesus... já está na Copa, né? Já está na Copa, então ele quer observar Richarlison, Matheus Cunha e Pedro por ali. Richarlison faz mais de uma função. Quem está ali, se falar de vaga, ali é o Richarlison e o Matheus Cunha. E acho que ele vai testar o Pedro ali. Ele precisa ver o Pedro. Ele não quer saber se o Pedro sentiu o ambiente, se ele não sentiu, se ele respondeu aos treinos. Isso ele vai ver no dia a dia, é natural, o primeiro treino não participou, mas ele precisa ver pro time. O Danilo não. O Danilo tinha pelo menos uns 4 ou 5 jogadores à frente do Danilo. Só que tinha uma fase do Danilo, tinha uma situação de jogador que não ia para a primeira partida da data FIFA por conta de calendário de Europa, então o Danilo poderia
ajudar ali, complementar, seja com treino, seja com uma disputa, seja até com compor um banco, ou caso tivesse que entrar numa partida. O Pedro não. O Pedro é uma necessidade que a Copa está batendo na porta, o Tite está buscando essa figura há algum tempo e não tem. Sim. Então ele precisa também ter essa resposta. Acho que é só uma questão de treino mesmo. O Richarlison larga na frente, tem uma hierarquia, e acho que, com quase certeza, que o Pedro vai entrar em campo num desses 2 jogos, arriscaria muito mais no segundo. E repito, Dani, é uma situação muito diferente. Não é um menino novo que eu estou trabalhando aqui para o próximo ciclo, vamos ver como ele se ambienta. Talvez ele não vá para o Catar, mas ele já tira um pouco o peso de seleção para o próximo. Não, é uma necessidade. O Brasil está precisando desse jogador. Se é o melhor, se está no nível dos melhores do mundo, é outro papo, mas o Brasil está precisando dessa figura. O Cunha não conseguiu ainda convencer, como já tinha feito em seleção olímpica. O Richarlison ajuda por ali. Para mim, pela característica hoje, o Pedro está à frente do Cunha. Pensando em seleção, em montagem de elenco e no que você pode precisar para uma Copa do Mundo. Eu vejo o Pedro à frente do Cunha. Eu não consigo dizer rodagem no grupo, mas fala. Queria colocar não um questionamento, mas um tema, né? Claro. A seleção brasileira não joga igual o Flamengo. Sim. A seleção brasileira não joga igual ao Flamengo. A seleção brasileira joga em função de dar as melhores condições ao Neymar. Como fica o Pedro nessa situação? A minha dúvida, o que eu estou esperando dessa convocação do Pedro e da colocação do Pedro na seleção brasileira, né? A inserção do Pedro nesse time, é isso. Porque não adianta eu levar um jogador que precisa ser servido para poder ele ficar servindo para os outros. Eu acho que você, como eu falei, eu acho que você tem que ter uma divisão de tarefas dentro do campo. Você tem que ter essa divisão de tarefas. Porque se eu não aproveitar o Pedro dentro da área, não tem sentido eu levar o Pedro. Sim, tu está levando ele por causa dessa característica singular dele. Eu vou na linha do Zé também. É isso. Na minha opinião, o Pedro não vai ser titular. O Pedro vai ser uma alternativa para determinados jogos que de repente não teve em outras. Sim. E assim, ele vai. O segundo jogo é certeza que ele vai jogar. Nesse primeiro, acho que de repente ele vai ter alguns minutos, mas o segundo jogo, assim, pela lógica, seria quase. Sabe o que eu acho, Bryce? Em cima disso que você falou, eu acho que o Pedro pode jogar na seleção como jogar no Flamengo. Porque o Neymar pode fazer o papel do Arrascaeta. Sim. Que é a ideia. Entendeu? A ideia é essa. Exatamente. Então, e ele teria como companheiro de ataque alguém lá, o Vini, só que o Arrascaeta é diferente do Neymar. O Neymar joga para ele. Em determinados momentos, o Neymar joga para ele, o Arrascaeta joga para o time. Esse é o grande. Eu estou só falando. Eu acho que, eu acabei de falar, em determinados momentos, o Neymar joga para ele. Então, esse jogar para ele é o que é o complicado. Jogar para ele é o seguinte: lá no meio-campo, pega a bola, olha para um lado, olha para o outro, faz uma graça. Isso não serve. Se ele jogar igual o Arrascaeta joga para o Flamengo, perfeito. Eu acho que a dinâmica de jogo do Neymar é muito maior do que do Arrascaeta. Muito maior. A dinâmica é uma coisa. A seleção mudou, inclusive, a nova seleção. A dinâmica é uma coisa. A dinâmica é outra coisa. Isso daí... Essa graça não é bom pra ninguém. Isso não é bom pra seleção, não é bom pra ele. E só favorece o adversário. Isso o Neymar não pode fazer, óbvio. Eu tenho a impressão que, pela temporada que nós estamos vendo dele, agora 22, 23... ele já está muito mais focado e com menos distrações em campo, como fazer essas coisas que não te levam a lugar nenhum. Eu acho que a seleção brasileira é uma das grandes favoritas a título. Eu também acho. França, Argentina e Brasil. Eu acho que é uma das o Benzema está muito... O Mbappé, né? O Mbappé. É a mistura do Mbappé com o Benzema. Imagina esse jogador. Ele formando pensa em mais de um idioma. É verdade. O Mbappé, ele tá, não vou tirar foto, não vou, se não fizer isso eu não vou. Ele tá parecendo o Neymar de uns tempos atrás. Deixa ele, tá tudo bem. Acho ótimo. Deixa ele ter a Copa de Neymar dele. Ele está se comportando, a meu ver, como o Neymar se comportava. Primadona, eu sou o Mbappé. Então, mas aí, em cima do que o Zé está dizendo, eu acho que é justamente essa boa vontade, entre aspas, também, que a gente tem que ter para ver essa seleção numa nova Copa, de que fechou-se um ciclo, mantiveram-se algumas peças, Tite e Neymar. Eles têm que ter aprendido alguma coisa também com o que aconteceu na última Copa, entendeu? Eu acho que o Neymar aprendeu. Eu acho que o Neymar